seriam os planetas e o seu correspondente orixá? Tá. Eu acho que, até se você me permite, eu gosto muito de falar isso, enfim, a base do estudo, né? Além dessa percepção, a gente identificou, a gente precisou fazer e mergulhar muito mais na mitologia, tanto dos orixás, quanto na mitologia greco-romana. Para identificar pontos em comum que pudessem, inclusive, fazer um determinado sentido. Perfeito. Então, isso para quem gosta de mitologia é um prato cheio. E estuda arquétipos também é uma oportunidade incrível de estudos e convido, não é, quem gosta de simbolismos, quem gosta de trabalhar com mitologias, quem gosta de trabalhar, inclusive, dentro da psicologia junguiana, um campo de estudo é um convite para mergulhar, porque o objeto de estudo ele é muito rico. Eu vou começar pelos planetas, né, pelos astros, pela astrologia, e em seguida eu falo dos orixás. O Sol, né, ele é associado a Oxalá, por uma razão óbvia, né? Oxalá dentro da Umbanda e Oxalá dentro do Candomblé fala muito da luz, né? Fala muito como sendo o pai dos orixás, dos demais orixás. Já a Lua, ela tem uma relação muito forte, uma correspondência muito forte com Iemanjá. E aí aquela figura da grande mãe, da nutrição, né? Nas religiões de matriz africana, Iemanjá sempre é retratado, inclusive, com grandes seios, porque na astrologia a Lua e o signo de Câncer falam muito sobre nutrição também, né? Falam muito sobre raízes, sobre a família. Já Mercúrio, que é ou então Hermes, na mitologia greco-romana, ele é o mensageiro, ele é o responsável pelo comércio. Um Mercúrio também mal aspectado pode falar de fraudes, pode falar de enganos, mas tem também uma jovialidade. Ele está muito associado a Exu das religiões de matriz africana. Mas Exu enquanto senhor da comunicação, enquanto aquele que também protege os comércios, que protege as praças públicas. Que não é só o negativo, né? Eles fazem um trabalho também de ajuda, aliás, né? Totalmente. Na verdade, que poderia gerar uma outra live, né? E eu estou terminando um trabalho que vai ser publicado em breve sobre essa interpretação muito errada de Exu, como se Exu fosse o demônio, como se o Exu fosse algo ruim. E, na verdade, Exu não. Exu, para as religiões de matriz africana, nada se faz sem Exu, né? Nada se faz sem antes ter o Exu, porque Exu representa a libido, Exu representa a Kundalini, a força inicial que dá início a qualquer projeto. Exu fala muito de liberdade, a característica negativa, porque os senhores de escravos não queriam de jeito nenhum que os negros escravizados pudessem cultuar a liberdade, cultuar a rebeldia, cultuar a força e a busca, né, pela própria expressão. E digo o seguinte, na verdade, o Exu, você não tem como construir nada, não é, no mundo se você não tiver libido, se você não tiver a vontade, se você não tiver aquele desejo, né, de fazer. Então o Exu fala muito disso, né? Existem estudos, ou existem tradições, melhor dizendo, dentro da Umbanda, que diz que justamente todo o ciclo começa com Exu, porque Exu que traz a força, depois vem Ogum e encaminha essa força, né, para esse fogo, esse desejo, essa energia toda para construir as coisas. E Exu, como fala de transações comerciais, quer dizer, tem tudo a ver com materialidade. Não adianta nada você produzir, né, você poder cristalizar coisas, você ter um talento e você não conseguir negociar ou comunicar isso para as pessoas. Você pode... E é importante que as pessoas conheçam, né? Você pode ter um espaço incrível, se você não comercializar, se você não comunicar isso, não te traz prosperidade, né? O princípio da prosperidade depende justamente da transação comercial. Da divulgação, é verdade. Né? Comunicação e da transação. Quer dizer, você pode inclusive comunicar, mas se você não souber vender o espaço, vender o seu serviço num preço bacana, de uma maneira justa, você não consegue prosperar. A Vênus, né, o planeta, o Afrodite, né, que para os greco-romanos falava muito de feminilidade, falava muito da beleza. Para os africanos, está muito associado a Oxum. Tá?
Então, o Xun, a senhora do ouro, também da fartura, a senhora que traz a elegância, né? Então, tem muita essa conexão. Em seguida, nós temos Marte, né? Ou Ares, né? Que era o senhor da guerra para o planeta vermelho, inclusive, né? Para os greco-romanos. E que na tradição africana está muito associada a Ogum, né? Aquele que o guerreiro, aquele que abre os caminhos e que é o general, né? O general da Umbanda. Em seguida, a gente tem Júpiter, né? Júpiter ou Zeus, né? E é um planeta que é muito interessante porque ele fala de justiça, né? Ele fala também de ser o grande rei, né? Ele fala de ser... Ele não era o pai dos deuses, mas ele era o senhor dos deuses. E também ele estava muito associado ao trovão na mitologia, né? Os raios e trovões na mitologia dos romanos e dos gregos. Coincidentemente, a relação também Xangô fala de justiça, é o senhor da lei e da justiça, é o senhor do trovão, não é? E é considerado também o grande rei da mitologia africana. É incrível, né? As coincidências, que não são coincidências, né? Pois é a história dos arquétipos, quer dizer, são culturas que não tiveram contato, mas que também interpretavam, né, as forças da natureza, porque é importante a gente, depois, se você me permite, depois que eu terminar de falar isso, de estabelecer as relações, de dizer o seguinte, que orixás são forças da natureza, assim como os planetas são forças da natureza, né? Então, muito mais do que divindades corporificadas, não é essa a pegada hoje que as religiões de matriz africana têm dos orixás. Aí a gente tem o Saturno, né? O Saturno, que é o senhor do limite, que ele está muito associado também ao senhor, é o Cronos, o senhor do tempo, né? Aquele que estrutura tudo, mas aquele que é chato, aquele que não tem muito charme, mas ele é essencial para se construir qualquer projeto, aquele que não admite... Responsável, né? Muito responsável, aquele que não admite de jeito nenhum a coisa mal feita, né? E ele, nas religiões de matriz africana, está muito associado ao Obaluayê, né? E é engraçado até porque quando a gente fala de Obaluayê, por exemplo, na Umbanda, nós estamos falando de terras de areia, de desertos, né? A gente brinca que Capricórnio, né? Onde é o domínio de Saturno, é aquele terreno árido, aquela terra que não tem nada de verde, aquela coisa muito seca. De limitações, né? Cobranças. De cobranças, e até de certa maneira tem um pouco a ver, embora Plutão fala mais de morte, etc., mas a gente tem a ver com velhice, tem um pouco a ver com, né, ele chama aí para a responsabilidade, assim como o Obaluayê. O Obaluayê você nunca vai ver o filho de Obaluayê, aquelas pessoas muito expansivas, aquelas pessoas muito alegres, comunicativas, extrovertidas. Não, extrovertidas de jeito nenhum. Eles têm um aspecto mais maduro, mais sério, mais sisudo, né? Então, até nas características de um filho de Obaluayê e de um filho de um capricorniano, alguém que tem um Saturno muito forte. Aí a gente tem o Urano, né? Urano enquanto regente de Aquário, que é um signo de ar, né? Urano fala muito do abrupto, fala muito da revolução, ele traz uma força também muito forte na busca da independência. Está muito ligado, muito associado a Yansan, ou Iá, né? Senhora dos ventos, e aquela que também não se submete, é a figura feminina que está muito longe daquelas patronas, ou que a gente chama as Iabás, né? Que são... Não, ela realmente se fala que Xangô reina, mas é Yansan que governa. Yansan não tem medo de pegar a sua espada e sair brigando e garantindo seus direitos. Filho de Yansan é meio brigão, não é não? Como? Filho de Yansan geralmente não é meio brigão, meio... Não, eles são você não consegue... Já foram para casa. Então, as pessoas falam, né, que os filhos de Yansan de Oiá são barraqueiros, né? Mas isso aí é intriga da oposição. Isso é intriga da oposição.
eu sou cercado, minha irmã, eu sou cercado de pessoas de Oiá, e eu prefiro dizer o seguinte, são pessoas que são muito justas, mas você não consegue colocar coleira nelas. Não consegue. Certo. Não consegue. É a mesma coisa, e é aquela coisa de se você colocar um vento dentro de uma caixa, não existe mais o vento, né? É liberdade. É verdade. É a liberdade, assim como o Urano e assim como o Aquário, que é regido por Urano. Aí a gente tem Netuno, né? Regente de peixes, que é o senhor... Aí que dá confusão, que as pessoas pensam que o fato de ser de água, não. Netuno, ele fala muito de inspiração, de encantamento, de ilusão, não é isso na astrologia? Sim. Já que nas religiões de matriz africana tem tudo a ver com o orixá Ossan, que é o senhor das feiras dos encantamentos. Esse eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desse daí. Ossan, ele não é cultuado de forma tão forte dentro da Umbanda, mas ele é super necessário dentro do candomblé. Ele tem até aquela frase, a Maria Bethânia canta aquela música, Coci eu e Coci orixá. Né? Sem folha não tem orixá, sem folha não tem axé. E ele é o senhor das folhas. Através dos encantamentos de Ossan que as curas acontecem. Né? Ossan, por exemplo, uma pessoa, segundo as tradições africanas, que entra dentro de uma mata sem pedir licença para Ossan, ela fica perdida e não acha nunca mais a saída dela. Isso é muito netuniano. Né? Tipo, onde estou? Cadê? E a pessoa se perde dentro da mata. Né? Muito comum a tradição. E fala dessa coisa do encantamento, um pouco da ilusão, enfim. O próprio Toquinho e o Vinícius de Moraes tinham um canto de Ossanha que dizia, Xangô mandou lhe dizer, se é canto de Ossanha não vá, pois muito há de se arrepender. Quer dizer, fala muito dessa coisa. Já o planeta Plutão, ele que é o senhor, que é associado, né, a Hades, o senhor do submundo, o senhor da regeneração, né, o senhor da superação, mas o senhor da morte, ele é muito associado ao orixá Nanã. É a figura materna mais antiga, né? Ela se chama Burucu ou Buruquê. E aí eu peço licença aqui, porque ela também está muito ligada às grandes mães feiticeiras, né? Nanã tem muita ligação com as grandes mães. E fala sobre isso, sobre a regeneração, fala sobre a morte, sobre... Nanã rege os pântanos, né? Nanã vem do barro. Então, tem muito a ver, aí foi esse um pouquinho dos estudos. Aí tem um outro que as pessoas falam, mas Oxóssi, né? Os filhos de Oxóssi, quando a gente fala sobre isso, eles querem brigar com a gente, porque Oxóssi está nessa história. Aí e tem muito filho de Oxóssi por aí, né? Tem, graças a Deus, né? Porque são eles os grandes guardadores das matas e buscadores. Oxóssi também, e até dentro da Umbanda, se fala muito que é o domínio do homem sobre a relação do homem com o animal, não é só sobre as matas, né? E aí ele pode ser muito associado ao orixá, ao asteroide Quiron, né? Que é um centauro. Que tem a ver com cura, né? Também, dentro da Umbanda, é o Oxóssi que se ocupa das folhas das curas, porque não se tem esse culto para o sangue. Já no candomblé, não. No candomblé, qualquer obrigação, você tem que cantar para as folhas, o sangue, você tem que fazer uma série de rituais de folhas. Mas o mais importante é que ele tem, não é? Ele tem o centauro, o Quiron tem esse lado, né? O homem meio animal, mas a parte humana se sobrepõe e conduz o instinto animal. Isso tem muito a ver com o orixá Oxóssi também. A Lilith é a lua negra, primeiro porque a Lilith é uma figura, né, que fala realmente de uma mulher que não se sobrepõe aos homens. Sim. Né, que ela não aceita de jeito nenhum. Mas a Lilith não é um planeta. Né? A Lilith é uma posição. Ela não é, então ela não é uma ação. Então a gente não pode associar a um planeta. A Lilith é uma posição que você, dentro do mapa astrológico, que você calcula a partir da Lua. Né? Então, portanto, a gente não tem como falar enquanto força da natureza.
E aí Lilith ligada às grandes mães, as Yami ou Xorongá, com todo o agô que eu peço. Por quê? Porque justamente isso, as Yamis, elas não aceitam a dominação masculina, em absoluto. Né? Tá. Mas elas são as grandes feiticeiras, não é? São as grandes mães, né? Que tem uma ligação muito forte com o Nanã, com o Iemanjá, com o Oxum, com os pássaros, enfim. Mas Lilith tem esse lado de Ansa também, de não baixar a cabeça, mas primeiro que é uma posição, ela não é um planeta, né? Sim.